tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema muito atual, um tema bem relevante, que é acesso à saúde. E para isso eu convidei a advogada especialista, a doutora Anaísa Banhara Santos. Ela é especialista em direito da saúde, especialista em tutela de urgência contra planos de saúde e também contra entes públicos. A doutora Anaísa Banhara, ela vem se destacando, ela vem ganhando processos de grande relevância em Mato Grosso do Sul e em todo o Brasil. Doutora Anaísa, prazer em recebê-la. Fico feliz em você ter aceito o convite de estar aqui para a gente bater esse papo sobre um tema tão importante, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo. Seja bem-vinda. Imagina, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Pessoal de casa aí também, muito obrigada por estar nos assistindo. Muito obrigada pelo convite e a recíproca é verdadeira pelo seu trabalho. Obrigada. Eu estou muito feliz de te conhecer pessoalmente. A gente já vem se falando, né, pelas redes sociais. Verdade. Mas a gente ainda não teve a oportunidade de nos conhecer pessoalmente. Então, eu estou muito feliz em eu conhecê-la. também. Muito obrigada pelo convite. E antes da gente adentrar o nosso assunto, eu gostaria que você falasse quem é Anaísa. Bom, bem reflexiva essa sua pergunta. Eu sou Anaísa Banhara, eu sou católica, cristã, sou mãe de uma menina de 3 anos, Maria Clara, esposa de um querido rapaz, Caio César. Minha família é minha fortaleza e depois disso vem a minha profissão. Como a Valnete falou, eu sou advogada especialista em tutela de urgência contra planos de saúde e contra entes federativos, nos quais se inclui União, Estado e município. Hoje a Anaísa é a pessoa e a profissional mais realizada que existe nesse mundo todo. Essa é a Anaísa. Eu percebo pelas suas redes sociais, sim, o seu encanto pela tua profissão. Muito amor. Doutora Anaísa, direito à saúde é assim, a gente não aprende na faculdade, não tem essa disciplina na faculdade. É um ramo autônomo. Uhum. Aliás, não é um ramo autônomo, né? Não. E eu gostaria de saber como é que você se especializou nesta área, porque a gente não aprende isso na faculdade. A gente não aprende assim especificamente. Por exemplo, a gente não tem uma cadeira de direito de acesso à saúde ou direito médico. Existem assim algumas universidades nível São Paulo que já tem a cadeira de direito médico. Mas a cadeira de direito médico, ela também não é específica no acesso à saúde. Por quê? Porque o direito médico, ele engloba também a parte de compliance hospitalar, a parte de defesa dos profissionais da saúde, e o que eu faço é estritamente específico. Eu só faço acesso à saúde. O que é acesso à saúde? É você lutar judicialmente para que as pessoas tenham acesso a um tratamento de alto custo, a um medicamento de alto custo, a uma cirurgia de alto custo, seja custeada pelo plano de saúde, seja custeada pelo SUS, nas suas diversas formas, União, Estado, município e Distrito Federal. Então, assim, realmente não existe uma cadeira na faculdade. Como que eu me especializei? Eu trabalhei 10 anos no Ministério Público antes de me inteirar como advogada. E nesses 10 anos eu passei por todas as áreas do direito, assim por dizer, exceto eleitoral e trabalhista. E quando eu trabalhei na Procuradoria Residual Civil, eu tive muito contato com essa área de direito de acesso à saúde, mas ainda assim muito pouco e não tão especializado. Quando eu resolvi advogar, eu sabia que era aquilo que eu queria fazer, porque eu ia conseguir unir o meu estado profissional com meus anseios pessoais e com aquilo que eu chamo de dom de Deus, que é a vocação. Assim como você tem a sua, na sua área do direito de família, eu tenho a minha no acesso à saúde. Então, não existe uma pós-graduação, uma especialização, existem cursos, tá? Eu já fiz uma especialização stricto sensu em direito médico e compliance hospitalar, que tem alguns módulos de direito de acesso à saúde, direito fundamental, mas especificamente só existem hoje, infelizmente, ainda cursos. Então é uma área que a gente tem que desenvolver muito com a prática mesmo. É porque eu vejo assim, às vezes eu estou no Instagram, e principalmente agora, nessa época que nós estamos vivendo de pandemia, aparece bastante cursos ali, online, sabe? E para mim nunca apareceu um curso relacionado à tua área.
Por isso que eu te perguntei como é que você se capacitou. Você se capacitou aqui mesmo, em Campo Grande? Isso, me capacitei. Eu falo que eu me capacitei na escola da vida, trabalhando mesmo na lida, porque, como você disse, é um ramo muito específico. Então, assim, não existe nada parecido, desde o trâmite administrativo antes do processo até a parte judicial. Lógico, existe uma pós-graduação que eu fiz, que existe, mas nada como a prática para te ensinar como se deve agir em benefício do seu paciente, do seu cliente. Inclusive, é bom você tocar nesse assunto, não existe ainda um curso, mas eu vou lançar um curso de prática na área de acesso à saúde para advogados. Que maravilha! Está por vir. Sucesso para você. Amém, já. amém. Doutora Anaísa, você disse sobre medicamento caro. Quando alguém te procura, ela está em busca de algum medicamento ou de alguma cirurgia com valor alto. Inclusive, recentemente eu vi que você postou a história de um medicamento, tem um nome até estranho, Zolgensma. Você está com um cliente, né, que está em tratamento. Você pode nos falar mais um pouco sobre esse medicamento? Posso. Inclusive, eu posso até citar o nome do paciente. A gente teve autorização e tudo mais. É um caso que está amplamente divulgado em todas as redes sociais, porque antes da gente conseguir uma tutela de urgência, a família fez uma espécie de vaquinha para ver se conseguia arrecadar algum valor que chegasse próximo ao valor que é o Zolgensma. O Zolgensma, só para contextualizar, ele é o único medicamento no mundo capaz de oferecer a cura para aqueles portadores de ametrofia tipo 2. Aliás, tipo 1. Tá? Existe um outro medicamento chamado nusinersen, mas ele não oferece a cura. Por ele oferecer a cura, por ser um medicamento importado pela farmacêutica Durbin, ele é um medicamento que ele custa apenas, pessoal, 12 milhões de reais. Tá? Nossa. Ele tem um valor fixo de 2,125 bilhões de dólares, que na cotação do real hoje dá 12 milhões de reais. Esse medicamento é o único que oferece a cura para aqueles pacientes que possuem ametrofia tipo 1, desde que ele seja aplicado até os 2 anos de idade, ou seja, aquele que recebe o Zolgensma, ele tem que receber até os 2 anos, ele tem que receber como bebê ainda. Esse nosso caso, como que funcionou? A família é de Coronel Sapucaia, eles me procuraram tem mais ou menos uns 4 meses, me relatando, né, a questão do Zolgensma, como que seria o processo judicial. Eu falei, olha, aqui no Mato Grosso do Sul, nós não temos nenhuma tutela de urgência ainda concedida em favor de ninguém que ofereça o Zolgensma, porque é um medicamento, como é de altíssimo custo, é a União que dá esse medicamento, só que, obviamente, via judicial. E eu falei, olha, mas eu gostaria muito de acompanhar vocês nesse caso, e eu disse, eu vou conseguir esse medicamento. Nós entramos com uma tutela de urgência, uma obrigação de fazer, caiu para a 4ª Vara do Tribunal Regional Federal, e infelizmente nós não obtivemos em primeira instância, então a gente teve que recorrer para o desembargador, para a 2ª instância, e aí sim nós conseguimos a tutela de urgência. E depois disso, foram mais ou menos assim, para desenrolar tudo, uns 3 meses. Porque para você ter uma ideia, a gente teve que mover montanhas e céus. Por quê? O ICMS de Mato Grosso do Sul é ICMS pesadíssimo, então seria 10% sobre o valor do medicamento. Nossa. A família tem que pagar 1.200.000 só de imposto. Nós tivemos que, contar com a ajuda do governador, que salienta-se agora que foi de uma solicitude sem comparação, abraçou a causa, fez um decreto de isenção do ICMS, a família foi isenta, depois teve todo um desembaraço alfandegário quando o medicamento chegou em São Paulo, para ir em Curitiba, enfim, foi um trabalho, como diz, lascado, mas valeu a pena, conseguimos, tá? O Tiaguinho já recebeu a dose, e eu quero, assim, deixar bem consignado aqui a minha emoção de ter trabalhado nesse caso, porque, além de ser um medicamento de altíssimo custo, foi o primeiro caso no Mato Grosso do Sul de concessão dessa tutela. É um caso que veio para salvar uma vida e curar uma família, porque eles já tiveram um outro filho que morreu pela ametrofia tipo 1, e é o primeiro caso no Brasil em que a criança recebeu o Zolgensma antes dos 7 meses de idade. E eu ia te perguntar exatamente isso. Qual é a tua emoção de ganhar um caso desse? Porque
Assim, eu fico... Até para falar me embarga a voz, porque é tão recente, e quando eu fiquei sabendo a história dessa família, eu fiquei extremamente solidarizada. Uma família que já tinha um filho que faleceu pela mesma doença aos 5 anos, não teve oportunidade de acesso ao medicamento. De repente, a mãe engravida de novo, uma família hipossuficiente. E o outro menino tem o mesmo problema, e eles tinham a chance de se agarrar só naquilo. E a gente conseguiu. Então, eu sempre entreguei a minha profissão para Deus. E eu sempre disse assim, olha, eu quero trabalhar em uma missão. Eu não quero trabalhar por trabalhar. Eu quero trabalhar para oferecer alguma coisa boa ao próximo. Então, é evidente que isso é o que dá sentido para a minha vida. Também acho. Que faz eu acordar todo dia e lutar por uma cirurgia que alguém está precisando, por um medicamento que vai salvar uma vida. Através da sua profissão, você ajuda pessoas, né? Exatamente. Eu acho que a vida ela faz mais sentido quando a gente olha exatamente com esse olhar, ajudar o próximo. Exatamente. E me fala uma coisa, esse medicamento, ele não é aplicado em Mato Grosso do Sul? Não. Não tem como aplicar aqui? Não, para você ter uma noção, para você se habilitar como aplicador ou como estabelecimento onde vai ser aplicado, no caso o hospital, você tem que fazer um curso pela Durbin, que é quem exporta o medicamento, né, para todos os países. Você tem que ter uma certificação. No Brasil, a gente tem 2 polos só, que é Curitiba, que são 2 hospitais, o Hospital Erasto e o Hospital Pequeno Príncipe. E em São Paulo também, a gente só tem um hospital que faz a aplicação. Em Curitiba, a gente só tem uma profissional que faz, para você ter uma noção. É um medicamento que ele tem que vir congelado a menos 170 graus, tem um despacho alfandegário extremamente rigoroso. Então, assim, eu costumo dizer que dá mais trabalho na parte administrativa do que a propriamente dita a parte judicial, exatamente por conta de todas essas nuances. Doutora Anaísa, o acesso à saúde é um direito de todos, e previsto também na Constituição Federal. E cabe ao Estado prover. Muitos buscam a saúde privada justamente por não se darem por satisfeito com o atendimento do SUS. Mesmo assim, tem seus tratamentos negados. E como garantir esse direito? Exato. O acesso à saúde, ele tem que ser universal, de acordo com o artigo 196 da Constituição Federal. Realmente fala-se lá que é dever do Estado prover a saúde para todos, sem distinção de cor, raça, credo, enfim. E esse artigo 196, nas dicções seguintes da Constituição Federal, ele se estende aos planos de saúde, tá? A gente sabe que o SUS, por exemplo, ele tem uma verba mais limitada, obviamente, o direito de reserva do possível, enfim. O que não deve se estender aos planos de saúde. O plano de saúde, ele se constitui por livre iniciativa. O que é isso? Ninguém vai lá e obriga a Valnet a constituir uma empresa ou uma sociedade que vá virar um plano de saúde para promover a saúde para as pessoas. Não. Elas se constituem como empresas porque querem. E se elas se constituem porque querem, elas têm que estar ligadas no seguinte, de que elas têm que promover o melhor tratamento de saúde. O melhor tratamento de saúde é aquele que o médico prescreve. Independentemente se ele está previsto no rol da Agência Nacional Suplementar de Saúde, independente se ele não está. Existe uma prescrição médica, o tratamento deve ser promovido, sim, pelo plano de saúde. Obviamente que por questões políticas e econômicas, nós temos muitos tratamentos que são negados aos beneficiários dos planos. E, para isso, existem advogados que são especializados na área de acesso à saúde, assim como eu, para garantir a efetividade do direito fundamental, que é o acesso à saúde. Porque sabe o que eu costumo falar, Valnet? Se a pessoa não tem pleno gozo da saúde, na sua melhor acepção e maior amplitude de acepção, ela não tem acesso à vida. Ninguém tem acesso à vida se não está com saúde. Não é verdade? É verdade. E a gente nota, Anaísa, que você é bem presente nas redes sociais. Eu sigo você, eu vejo teus posts, os teus stories, por isso que eu admiro muito o seu trabalho, porque eu lhe acompanho. O que te levou a seguir este caminho das redes sociais? Na verdade, a rede social hoje, quem não está nela, eu acho que não existe, né? Nem pessoalmente, nem profissionalmente. Então, assim, existem 2 pontos que devem ser observados no porquê eu estou na rede social. Eu confesso para você que no começo eu não gostava de fazer, tá?
Eu comecei a fazer por, assim, uma questão de obrigação de estar ali presente, de aparecer, de se tornar referência, de criar uma autoridade no assunto. Mas depois eu fui levando por um outro lado, que é o lado do ensinar algo a alguém. Ensinar certa pessoa que ela tem aquele direito de educar aquela audiência que está me assistindo. E eu comecei a ver que isso é muito gratificante, né? Você sabe, às vezes você coloca uma caixinha lá no Instagram e fala assim, qual que é a dúvida de vocês? Vocês sabiam que o plano não pode fazer isso? Poxa, as pessoas estão sendo educadas, estão conhecendo os direitos que elas têm. E eu sempre tive muita vocação e aptidão para a área do magistério, né, de professora. Eu já dei aula na UCDB, então eu gosto dessa parte didática. Então, hoje eu faço mesmo por amor, né? Para uma forma também de ajudar as pessoas. Não, né? E ajuda mesmo. Ajuda, né? Ajuda mesmo, porque eu mesmo, assim, eu não conheço praticamente nada do direito à saúde, mas com as suas postagens, a gente acaba ali tendo um conhecimento, né? Então, eu acho, assim, realmente a rede social bem válida, né? Bastante válida para a gente até apresentar o nosso trabalho e ajudar, né? Os nossos seguidores, né, tirar ali algumas dúvidas que eles têm. Doutora Anaísa, vejo que seus processos, eles demandam de muito trabalho judicial e administrativo. E vejo também que você depara, às vezes, com algo assim, tem magistrado que eles não é favorável ao pedido. E como é que você lida com isso? Enfim, eu lido com um pouco de sangue nos olhos com esse tipo de situação. Tudo que vem abaixo da Constituição, seja resolução normativa, decreto, como eu acabei de falar, ele já está abaixo da Constituição. Nós temos uma Constituição constituinte que colocou o acesso à saúde como direito fundamental. E, como a gente falou do artigo 196, um acesso universal. Então, qualquer resolução da ANS que vem abaixo dizendo, por exemplo, que o tratamento ABA não é um tratamento obrigatório para o plano de saúde, para mim é inconstitucional. Isso, para mim, é extremamente claro. Tanto que a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça já entende pacificamente que esse rol da Agência Nacional Suplementar de Saúde ele é meramente exemplificativo. Ocorre que existem magistrados, eu acho que por nós não termos uma vara ainda especializada em acesso à saúde, termos varas cíveis que lidam também com acesso à saúde, mas lida também com família não, com residual cível, que lida também com caso de DPVAT, que eventualmente discute uma causa previdenciária, ou seja, está lidando com tudo. Às vezes a gente, sinto até em dizer isso, mas às vezes o magistrado não tem conhecimento na área específica do acesso à saúde. E acaba negando. E acaba negando, às vezes, um tratamento que vai garantir a vida de alguém, um medicamento que vai garantir a vida de alguém, ou que vai garantir, pelo menos, a sobrevida, né? Eu já peguei magistrados, para você ter uma noção, um caso do interior, que o paciente estava precisando de um medicamento que custava R$12.000 a caixa. Era um medicamento que ele não ia curar o câncer do paciente, mas ele ia dar uma sobrevida ali de 3, 4, 5, até 6 meses a mais. Então, a pessoa ia viver 6 meses a mais. Aí o magistrado escreveu na decisão dele que ele ia morrer de qualquer maneira, então não precisava do medicamento. Não acredito. Aí como que você explica para uma filha que o pai dela não vai receber o medicamento porque o magistrado acha que não adianta porque ele vai morrer de qualquer maneira? Não se explica isso. Não acredito. Não se explica. Teve. Então, o que eu tive que fazer? Imediatamente eu agravei, submeti a análise do recurso ao Tribunal de Justiça e imediatamente a gente conseguiu a tutela recursal e ele recebeu o medicamento. E efetivamente ele faleceu depois ali 6 meses. Mas até hoje, a filha dele me agradece e me manda assim, palavras de obrigada, enfim, de gratidão, porque ela fala assim, Ana, se tivesse postergado, nem que fosse uma semana, é meu pai. É verdade. Né? Então, a gente lida frente a esse tipo de magistrado, com um pouco de sangue nos olhos. Não consigo entender, mas enfim, cada um tem a sua opinião. Eu também ouvi que recentemente você postou
que veio a óbito, um cliente teu, ele não chegou a receber o medicamento, não chegou a ter uma sentença no seu processo? Não, ele recebeu. O caso dele foi o seguinte, ele estava internado no Hospital do Coração com um caso de Covid extremamente grave, ele estava na UTI, e também esse foi um caso que eu me orgulho muito, em que pese o desfecho final do falecimento não me orgulha em nada, mas a concessão do tratamento em si. Ele precisava daquele ECMO, que é aquele pulmão artificial que até o Paulo Gustavo acabou usando em São Paulo. A esposa dele me procurou numa quinta-feira de manhã. Na quinta-feira à tarde, ele já estava usando o pulmão artificial. Nós conseguimos a tutela assim. Nossa. Eu nem sequer esperei o Estado ser intimado. Eu mesmo fui lá intimar o Estado. A gente foi e autorizou a colocação do aparelho e aí ele teve uma sobrevida de 1 mês e mais um pouco ali, mas ele teve uma complicação muito séria depois e acabou falecendo. Também foi o primeiro caso e o único caso que a gente tem no Mato Grosso do Sul de concessão de tutela desse pulmão artificial. Ele acabou falecendo depois, foi também... E como é que você lida com isso, Ana, Isa? Porque você está ali falando com os familiares, tendo contato com o paciente e, de repente, você recebe a notícia que ele veio a óbito. Como é que fica o teu emocional? A gente se abala muito. Por mais que a gente não quer, né? A gente fala, não vou, porque eu também sou advogada no direito de família, e a gente, assim, fica triste que, às vezes, ali está com um processo que envolve guarda e, muitas vezes, não é atendido o que a criança quer. Eu quero ficar com o pai. Uhum. E, de repente, há uma decisão de ficar com o outro. A gente sente isso. Sente. Como é que você... na realidade, assim, eu escolhi me envolver. Porque eu penso assim, se eu não sentir, de alguma maneira, logicamente, só que mais atenuada do que a família, a dor que aquela família está sentindo, eu não vou conseguir dar meu melhor. Então, eu recebo pessoalmente, eu mesmo atendo meus clientes, meus pacientes. Então, eu sabia quem que era o paciente tal. A esposa dele me mandava vídeo todos os dias, me mandava o boletim dele todos os dias, eu falava com ela todos os dias. E aí, quando você recebe, quando ela me mandou a mensagem, eu falei, e aí, fulana? Que ela estava me demorando para mandar o boletim do dia. Como é que tá o fulano? Me passa o boletim médico. E ela me fala, olha, fulano não aguentou. Quando eu li aquilo, ao mesmo tempo que você pensa assim, poxa vida, a gente lutou tanto para conseguir e acabou que não deu, você fala, aí você pensa mais um pouco, aí você fala, não, até aqui eu podia fazer, depois eu não podia mais. Mas não tem como, a gente se emociona, a gente se abala, mas a gente tem que lembrar que tem uma outra lista imensa de pacientes ali que a gente tem que lutar, então não dá muito tempo de ficar ali no fundo do poço. A gente fica um pouquinho, bate o pé e volta para ajudar quem está precisando. Você sabe que você deu o seu melhor, né? Para que, assim, fosse... É que a gente quer que todo mundo se salve, que todo mundo fique bem, que a pessoa receba aquele medicamento, aquela cirurgia e fique bem. Mas nós não mandamos em nada, então, né? Então, assim, existe tratamento relacionado ao Covid que o Estado, ele é obrigado a conceder? Isso. Na realidade, não é um tratamento. É qualquer tratamento que haja prescrição do médico. Se o médico falar, olha, fulano de tal agora precisa do pulmão artificial, senão ele vai falecer. Olha, que interessante. Eu acredito assim, que a maioria, assim, grande parte da população, de repente, não tem conhecimento. Não tem. E sabe o que é o que me preocupa muito? A falta de conhecimento das pessoas com relação à agilidade judicial para se conceder uma liminar. É o que eu estava falando. Nesse caso do ECMO, a esposa do paciente chegou quinta-feira de manhã. No mesmo dia, à tarde, ele já estava com o aparelho, o pulmão artificial. Então, assim, depende muito do expertise do advogado, da vontade de correr atrás daquilo para o seu paciente e da família em confiar no trabalho do advogado. Mas sai muito rápido, muito rápido. Mas, de repente, que a maioria das pessoas, elas, por exemplo, em outros processos que não é ligado na tua área, realmente pouco mais demorado. Então, nós temos assim uma ação de divórcio para despachar, bem demorado.
Para chegar até a sentença, às vezes vai mais de anos. Então, realmente a tua área, e eu acredito assim que as pessoas não têm esse conhecimento, que tem a tutela de urgência, onde você consegue isso, como você disse, você conseguiu em um dia, ou menos de um dia, né? Olha que maravilha. Realmente, isso é um fato, porque as pessoas têm essa visão de que o processo demora muito. Realmente, demora muito. Só que as tutelas de urgência, como o próprio nome diz, ou liminar, como vocês queiram, elas têm que ser decididas num prazo curtíssimo. E serem executadas num prazo mais curto ainda. E depois vai se discutir a lide ali até 2, 3 anos. Mas o tratamento a pessoa tem que receber rápido. E felizmente, com relação a julgamento de tutela antecipada, nós estamos num estado que ainda julga muito rápido. Muito rápido, né? Tá? Eu gostaria de voltar um pouco no assunto daquele medicamento caríssimo, que é o Zolgensma, me corrija. Zolgensma. Você disse que no Brasil, a criança dessa idade de 6 meses é o primeiro a receber. Primeiro caso. Já teve, então, outros casos no Brasil, ou já teve aqui em Mato Grosso do Sul, de um adulto receber esse medicamento? Não tem no Mato Grosso. É o primeiro caso de qualquer idade. O primeiro caso de alguém receber o Zolgensma. Esse medicamento ele não pode ser aplicado em alguém que tenha mais de 2 anos. Por quê? Como que funciona a amitrofia tipo 1? Então, um adulto ele não pode receber esse medicamento? Não pode receber. É que esse medicamento, ele modifica a proteína genética do gene daquele que porta a amitrofia. Então, ele só tem eficácia até os 2 anos. Só que a amitrofia tipo 1, ela é uma doença degenerativa progressiva. O que é essa doença? Ela vai deixando os músculos moles, a pessoa perde a função respiratória, cardiorrespiratória e falece. Por isso, por exemplo, que o filho primeiro deles faleceram com 5 anos. É uma doença raríssima e grave. Quanto mais cedo o bebê, porque até os 2 anos eu falo que é um bebê, receber a aplicação do Zolgensma, menos perdas de funcionalidade a criança vai ter. Por exemplo, no caso do Tiaguinho, ele está tomando agora com menos de 7 meses. Ele vai ser uma criança que ele vai andar. Crianças que recebem depois de 1 ano, tem estudos que comprovam muito provavelmente a criança não vai mais andar. Mas o Tiaguinho, por exemplo, voltando ao Tiaguinho, ele já está recebendo auxílio de respiração mecânica, por exemplo, com o Trilogy, que é um respirador domiciliar. Então, essa é uma habilidade que ele perdeu, mas ele vai conseguir conquistar novamente em razão de ter tomado esse medicamento muito precocemente. Então, ele é um menino que ainda vai ser acompanhado de perto por estudos clínicos, inclusive da Durbin, porque, se não me engano, é o 2º ou 3º caso só no mundo de uma criança que recebe um medicamento tão cedo. Senhora. E por quanto tempo ele vai ficar recebendo essa medicação? Uma única dose. Acabou. Uma única dose? Por isso é tão caro. Maravilha! Uma única dose. Gente, a doutora Anaísa, ela é tão preparada para a área dela, que às vezes eu me confundo aqui, se eu estou conversando com uma advogada ou uma médica. Ai, obrigada. Mas é verdade. Porque a gente tem que saber um pouco, né? É verdade. Eu estou muito contente da gente ter esse bate-papo. Obrigada. Que, nossa, de grande valia esse bate-papo. Obrigada. Mais algum outro assunto, Anaísa, que você gostaria de abordar, gostaria de trazer para os nossos telespectadores? Olha, eu acho que só deixar uma lição aí de que tudo é possível para aqueles que acreditam e para aqueles que estão acompanhados de profissionais que são especialistas naquilo que estão fazendo. Isso vale para mim, que sou especialista em tutela de urgência e acesso à saúde, para você que é especialista em família e sucessões. Procurem, gente. Hoje a informação ela está no YouTube, está no Instagram, está no Facebook, está no Google. Não se contentem com uma negativa do plano de saúde, não se contentem com uma negativa do SUS. Procurem saber seus direitos, pesquisem, estejam sempre munidos de pessoas que são especializadas naquele assunto. Porque eu costumo dizer, na sua área também, mas na minha área, qualquer erro do advogado custa uma vida. É verdade. Então, assim, eu já me neguei, por exemplo, a pegar causas, até do Zolgensma, que estavam no meio do processo, que o advogado tinha perdido o prazo. Então, assim, aí você fala o quê para a família? Você fala, olha, fulano, uma família até de Minas Gerais,
eu não posso assumir o caso do seu filho porque o seu advogado perdeu o prazo, eu não tenho nem o que fazer. Aí você fala, meu Deus do céu, é uma vida. Então, assim, isso vale para a minha área, para a sua área. Pessoal, procurem sempre pessoas que trabalham com aquilo, que tenham manejo, que tenham expertise naquilo que estão fazendo, porque é uma vida, no seu caso também é uma vida, e não se contentem nunca com o não. É verdade. Né? Eu quero parabenizá-la pela área escolhida, que é o direito à saúde. É uma área bastante relevante, não desmerecendo as outras áreas que envolvem o direito, mas, assim, através do seu trabalho, eu vejo que você ajuda a salvar vidas, como você diz, né? Com as mãos de Deus, você ajuda. Então, parabéns para você ter escolhido essa área, sucesso para você, para a tua equipe lá no seu escritório. Tá? Obrigada. Parabéns mesmo, uma área assim muito bonita, porque você está lidando com o ser humano. E eu, assim, tudo que lida com o ser humano, eu gosto, porque eu acho assim que eu gosto de lidar com o ser humano e admiro quem também faz um trabalho assim, da forma que você faz. Parabéns. Obrigada, Parabéns mesmo, eu costumo dizer assim, muito obrigada, a recíproca é totalmente verdadeira, nós estamos salvando vidas com a nossa profissão, mas eu acho que a principal vida que a gente está salvando é a nossa mesma, né? E cada vez que a gente ajuda alguém, a gente está ajudando muito mais nós mesmos do que qualquer outra situação. Muito obrigada novamente por estar aqui com você, para mim, assim, é um orgulho, é uma satisfação estar sentada aqui do seu lado. Muito obrigada, sucesso, Deus abençoe aqui, Deus abençoe toda a sua equipe. Amém. E pode ter certeza que vai dar tudo certo, Amém. Conta comigo porque você precisar. E eu que agradeço também por você ter aceito o convite. Obrigada. Obrigada, Ana. Beijo a todos. E quero dizer o seguinte, se alguém fecha uma janela para você, não se preocupa, não entre em desespero, não se entregue à tristeza. Sabe por quê? Acredite, confie nele, continue fazendo o seu, dê o seu melhor. Sabe por quê? No momento certo, na hora certa, Deus não vai abrir uma janela para você, Ele vai abrir uma porta. Até mais, até o próximo programa.